Olá, vamos ao capítulo 17 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Esse capítulo se chama O Romance de Alfredo. E ele começa dizendo: depois de alguns minutos, utilizados por nós no serviço de higiene reconfortadora, Alfredo nos convidou à mesa, onde Ismália, com extrema delicadeza, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Eles chamam de castelo porque, lembra, no capítulo anterior, eles estavam, naquela zona não muito gostosinha, né? E aí eles avistaram uma fortaleza e então por ser assim uma fortaleza, eles chamam de castelo, né? O castelo onde eles pararam, né? No capítulo anterior. Então vamos lá. Servidores iam e vinham, demonstrando grande alegria. A conversa de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E Aniceto dirigiu-se ao dono da casa e perguntou: e qual a sua impressão dos serviços em geral? E Alfredo respondeu em tom significativo: excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, mas não penso mesmo quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contrárias que nos atingem, enfraquecem qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados se empenham em batalhas destruidoras. É uma lástima. Então, é uma lástima porque eles estão numa região muito densa, né? Como ele falou, vibrações devastadoras, vibrações contraditórias, né? Por isso que, como ele diz, né, é uma lástima. E aí, continuando, né? O número de necessitados que recorrem ao posto se multiplica enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Em outro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombra durante muitas semanas, mas agora. Nesse instante, Ismália pediu licença para se dirigir ao interior. E como Alfredo me olhou nos olhos, eu me aventurei a considerar: ainda bem que você tem uma abnegada companheira a seu lado. Ele e Aniceto riram, quase que num só tempo, e o administrador falou: ah, meus amigos, por enquanto. Não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos divino compromisso da união eterna, mas ainda não mereço sua presença contínua. Ela é bondade celeste e eu, a realidade humana. Depois de pequena pausa, ele continuou com gentileza: Aniceto conhece nossa história. Vocês, porém, a ignoram. Portanto, me sentirei contente em relatar algumas lembranças com benefício duplo. Aliviarei o coração, mais uma vez, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na Terra, com certeza vão aproveitar alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu tínhamos um tesouro de felicidade no mundo. No entanto, os ladrões perversos nos espreitavam a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais.
e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres juntos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviou ao círculo doméstico. É o que está acontecendo ainda hoje, né, gente? As pessoas trocam o lar por ganhar mais dinheiro. Ficam menos tempo com a família, com os entes queridos e mais tempo no trabalho. Nem sempre tão necessário. Sim, o trabalho é necessário, óbvio, mas o excesso para poder ter mais coisas é que vem, que ele está dizendo agora, né? Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Me esqueci de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem eu tinha inúmeros interesses em comum, no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio o assédio dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, envenenou meu espírito desprevenido. Começou por me advertir quanto ao procedimento dela, atordoou-me envolvendo-a em acusações descabidas, subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora do meu círculo doméstico, me tornei intolerável dentro dele. Não sabia ver minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e se calou. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que certa noite permaneceu ao lado dos nossos aposentos particulares como um ladrão vulgar, às ocultas, me convocando à prova máxima. Entrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália se levantou, receosa da minha saúde mental, mas não atendi seus rogos, procurando como louco aquele que estava manchando a minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem se esgueirou na sombra do meu aposento próximo. E, antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio, saltou à janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Corri desesperado e voltei para o quarto. E, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixou atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem, né, meus sentimentos terríveis. Olhos avermelhados, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas, e aos meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou meu braço, quase homicida. Vociferando blasfêmias e surdo aos rogos dela, me afastei do lar, tomado de horror. No dia seguinte, fiz valer meu direito exclusivo sobre meus filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse devolvida à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um navio para a Europa.
onde me demorei mais de 3 anos. Nunca verifiquei seriamente, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado. Humilhei os sentimentos mais íntimos. Jamais procurei notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta breve na costa francesa. Um parente me dava informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, ela foi recolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martírio moral. Então voltei. Novamente me fixei no Rio, eduquei os filhos e conservei a dolorosa viuvez no desalento do coração. Os anos rolaram, uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, diante da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Desde então, me transformei num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma forma a injustiça, mas a morte não me deu oportunidade e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Nesse instante, ele fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que eu precisava. Mas, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália me segue de perto, mas reside num plano superior, que devo me esforçar por alcançar. E há tempo me dediquei aos serviços do nosso posto de socorro. Me consagrei aos ignorantes e sofredores, e minha Santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar o bom ânimo e me amparar nas lutas. E Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor, perguntou: mas ela não poderia se transferir definitivamente para cá? Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos superiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para se encontrar definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir. E por esse motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o casamento espiritual definitivo. Observando nossa emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei a mim mesmo. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Nossa, né? É mais fácil ouvir a malícia do que ir procurar a verdade, né? Sempre acontece isso. Olha a consequência. Apesar de Ismália ser superior, porque sofreu a injustiça e perdoou, eles não podem ficar juntos, porque ele tem que aprender a crescer. O relacionamento amoroso precisa contar com a confiança, a conversa. A amizade entre o casal é a única garantia da afinidade. A amizade é a única coisa que faz manter a sinceridade, o respeito. Quanto mais conversa, menos briga acontece. O afeto é a marca divina em nossos corações.
Pensem nisso. Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.